Que bênção, meus irmãos. Quero convidar vocês a sentarem e nós acessarmos nossas Bíblias, ou abrirmos nossas Bíblias, na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. E, meus irmãos, eu queria dizer algumas coisas para essa igreja, que vocês têm alegrado o coração de Jesus de várias formas. Vocês têm obedecido de várias formas. Vocês têm buscado mais a oração, mais o jejum. Vocês têm procurado viver o convite de Jesus de encontrar com os irmãos nas casas, de encontrar com os irmãos para afiarem uns aos outros, de dedicarem tempo na leitura bíblica. Vocês têm crescido na dedicação, no envolvimento com a obra de Jesus, e nós temos avançado de muitas formas. Mas, irmãos, Jesus tem sempre um encorajamento para nós, falando sobre aquilo que está acontecendo, mas Ele não perde oportunidades de nos encorajar a nós irmos um pouco mais longe, de nós avaliarmos e tomarmos decisões de darmos algum passo a mais no crescimento da nossa espiritualidade. E aqui na carta aos Filipenses, é interessante como Paulo tinha muitas coisas boas para dizer para eles. Ele começa a carta dizendo: vocês têm alegrado, nós temos sempre agradecido nas nossas orações, porque nós ouvimos a obediência, a fé, o desenvolvimento espiritual que vocês têm vivido. Mas é interessante como Paulo aproveita a carta para dar muitos encorajamentos para que eles andem um pouco mais, para que eles façam um pouco mais, para que eles tomem alguns cuidados a mais e desenvolvam ainda mais a sua fé. E eu queria compartilhar contigo então, entendendo que Jesus quer nos encorajar nessa direção, de nós nos ocuparmos um pouco mais com os interesses de Jesus. Ele usa essa expressão, e daqui a pouco a gente vai ler, exatamente aqui no capítulo 2. Irmãos, nós temos que lembrar sempre, todos os dias, que nós não estamos aqui nessa terra por acaso. De que nós fomos criados com um sonho, com um projeto. Jesus tinha um projeto em mente quando nos criou. E nós só encontramos a felicidade verdadeira, a vida verdadeira, quando a gente se engaja nesse propósito, nesse projeto de Jesus. E o projeto é dele mesmo, não é meu projeto. Não é quando eu me engajo no meu projeto pedindo a bênção de Jesus. É quando eu desisto do meu projeto e me engajo no projeto de Jesus, no que Ele está propondo fazer na terra, é que eu posso então viver plenamente, que eu posso viver satisfação verdadeira. E é interessante, irmãos, como isso faz toda a diferença, e nós às vezes não separamos muito bem o que são os interesses de Cristo e os nossos. E esse texto aqui então vai nos ajudar nessa direção. Então a primeira verdade de hoje é que a qualidade de vida, ela é diretamente proporcional ao desenvolvimento espiritual em Jesus. Então quando eu cresço espiritualmente, a minha qualidade de vida melhora. Melhora no espiritual, melhora no emocional, melhora também no material ou no físico. Então, nossa vida como um todo melhora à medida que eu me desenvolvo espiritualmente. E esse é o convite dessa carta, dessa parte das Escrituras. Eu queria te convidar a ler o versículo 12. Nós estamos em Filipenses 2. Eu queria te convidar a ler o versículo 12, que diz o seguinte: depois de muito falar sobre os acertos, ele faz um encorajamento muito importante, que é o seguinte: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Na outra versão diz: desenvolvam a salvação de vocês. Meus irmãos, o desenvolvimento espiritual, em resumo, é um envolvimento com os interesses de Jesus. Isso é o que vai me trazer desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento da minha salvação. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre salvação, mas a Bíblia diz que todo ser humano precisa ser salvo por Jesus
e que essa salvação acontece no dia em que a pessoa toma uma decisão séria de amar e obedecer a Jesus Cristo, a sua palavra, o seu projeto, de se engajar no seu projeto. A Bíblia diz que naquele dia a pessoa vive uma salvação que alguns teólogos chamam de posicional. Ela passa a ser um santo, passa a ser um salvo, né, em Cristo Jesus, passa a ser habitado pelo Espírito Santo. E essa carta está sendo dirigida para quem já é salvo. Essa pessoa que já tem a vida eterna, já tem o Espírito Santo habitando em si, que é o caso da maior parte de nós aqui. E o texto está dizendo, você que já é salvo, desenvolva a sua salvação. Faça com que ela chegue em outros níveis, essa salvação. Se envolva mais no mundo espiritual, se desenvolva espiritualmente. E meus irmãos, um versículo daqui do capítulo 2 me chamou muita atenção, me desafiou muito, e eu espero que te desafie. Foi o versículo que me trouxe para toda essa pregação. O versículo 19 e o 21, Filipenses 2. Paulo escreveu assim, dizendo, espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Agora preste atenção nessa parte. Pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Ali no capítulo 2, versículo 4, estamos voltando agora para o começo, o texto é o seguinte, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então ele dizendo, nós precisamos cada vez mais nos colocarmos nos interesses de Cristo, que envolvem também as outras pessoas. Então a busca dos interesses de Jesus, irmãos, segundo o texto que nós vamos ler agora, que Paulo usou no capítulo 2, usando Jesus como exemplo, vai dizer que a busca dos interesses de Jesus implica em nós nos desapegarmos das vantagens no mundo e nos esvaziarmos de nós mesmos. Aí tem uma tensão, irmãos, que é verdade, nós precisamos assumir ela em nossas vidas. Nós estamos muitas vezes divididos entre os interesses de Cristo e os nossos, porque nós estamos com dificuldade de abandonar algumas vantagens aqui nesse mundo. Algumas vantagens financeiras, algumas vantagens de reconhecimento. A gente tem algumas dificuldades de se desapegar e de se esvaziar, porque a gente está vinculado com essas vantagens. E a gente não quer ter desvantagens aqui nessa terra. Então o convite é que a gente, de fato, aprenda o que é perder para ganhar no reino de Deus. Para ganhar no desenvolvimento da nossa salvação. Queria te convidar a ler os versículos seguintes ali, 2, 5 e o 7, que dizem assim. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Irmãos, Jesus, o Deus Criador, ele impôs a si mesmo limites. Ele colocou sobre si mesmo desvantagens nesse mundo. Irmãos, imagina para quem é Deus, que pode todas as coisas, que sabe todas as coisas, se colocar na figura humana, com um monte de desvantagens aqui na terra. Viveu com várias dificuldades, com várias, carências, sofreu várias coisas fisicamente. Ele se impôs limites, eram desvantagens. Ele não usou o poder dele para ter vantagens nesse mundo. Mas ele viveu de forma que as desvantagens nesse mundo levaram ele a altos níveis espiritualmente falando. E ele está usando o exemplo de Cristo para dizer, olhem para ele e aprendam o esvaziamento de si mesmos, para que vocês possam receber as maiores recompensas. Desvantagens nesse mundo, mas vantagens no que realmente importa, no desenvolvimento da salvação de vocês, no crescimento espiritual de vocês. Interessante, irmãos, que a gente consegue aprender num texto lá do apóstolo João, 1 João, que o mundo nos apresenta algumas propostas, que podem ser resumidas em 3 apenas.
Ele diz assim, em 1 João 2, 15 e 17. Não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aí, meus irmãos, vem um desafio para nós, e algo que nós temos dificuldade de viver, é que nós estejamos perdendo o sucesso aqui no mundo, para viver um sucesso invisível, que é a proposta, o projeto de Jesus para nós. Aí vem um desafio, porque a gente está muitas vezes apegado ao reconhecimento das pessoas, a ser diplomado, a ser reconhecido, a ser honrado, a ser promovido, a ter recursos financeiros. E esse texto está dizendo que o teu corpo deseja, o que os teus olhos cobiçam, a ostentação dos bens é o reconhecimento, é a fama, é os aplausos, são os aplausos. Essas coisas vão te afastar de Jesus. Se você viver interessado nessas coisas, você naturalmente vai se afastar de Cristo, vai se afastar do plano dele, porque ele disse, o mundo, ele passa, ele se perde, e se você se vincular com ele, você também vai se perder. Então você precisa se vincular com as coisas invisíveis de Jesus. Filipenses 2,8 diz assim, sobre Jesus, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, a obediência de Jesus envolveu muito sacrifício pessoal. Envolveu muita desvantagem aqui nesse mundo. E muitas vezes, irmãos, quando a gente está pensando sobre nossa agenda, sobre o que nós vamos fazer, seja no próprio dia ou para daqui a algumas semanas, alguns meses, alguns anos, a gente esquece de prever desvantagens nesse mundo, de prever progresso espiritual que vai exigir desvantagens nesse mundo. Parece que a gente nunca cogita isso, e é o que esse texto está nos convidando a cogitar. E meus irmãos, a gente, muitas vezes, eu queria usar um exemplo aqui, muitas vezes a gente vive uma situação de descontrole financeiro, porque o que o nosso corpo quer, cobiça, o que os nossos olhos cobiçam, a gente vai lá e compra. E depois a gente avalia racionalmente e a gente entende, mas eu não devia ter comprado isso. Isso não foi bom para mim. Isso não foi, olhando o quadro geral, isso foi péssimo. Eu me endividei com esse negócio. E irmãos, é exatamente isso que acontece no reino espiritual. Muitas vezes nós estamos nos movendo pelo nosso interesse, o interesse que a gente cria, que a nossa natureza cria, e nós não estamos perguntando, isso é do interesse de Cristo? Isso faz parte do projeto de Cristo para mim, para minha família, para minha igreja? Isso faz parte do projeto dele? Se a resposta for sim, então isso é uma coisa que vai ser boa para mim, num quadro geral. Senão vai ser bom para mim só momentaneamente. E depois eu vou olhar para aquilo ali e vou dizer assim, mas não devia ter investido nesse negócio. Não devia ter gastado minha energia, meu recurso nessa coisa. Então, irmãos, Jesus está nos convidando a nós nos perguntarmos, eu tenho me envolvido, se eu olhar para a minha vida como um todo, eu estou envolvido numa missão, na missão que Jesus tem para mim, nos interesses de Cristo para mim, ou estou envolvido simplesmente numa carreira que eu criei com a minha cabeça, ou que alguns disseram que eu deveria seguir. Eu tenho vivido pelos interesses de Cristo ou pelos meus? Essa é uma baita pergunta, irmãos, que Jesus está nos chamando para fazer sobre nós mesmos hoje. Voltando um pouco no capítulo 2, verso 3, o versículo diz assim, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. E então, naturalmente, irmãos, quando a gente se envolve com os interesses de Cristo, há no coração de Jesus que nós ajudemos pessoas. No projeto de Jesus,
tem que nós vivamos bem, que nós sejamos salvos e espiritualmente saudáveis, mas também tem no plano dele que nós ajudemos outros a viverem isso. Então quando ele diz, não vivam só os interesses de vocês, mas os interesses dos outros também, isso é consequência de querer viver os interesses de Cristo, os interesses de Jesus. Em Lucas 9, o texto bem conhecido, é o seguinte, a partir do 23. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se, ou causar dano a si mesma? Então Jesus estava ensinando isso. Se você desistir dos seus interesses, desistir da sua vida, você vai encontrar a vida completa, verdadeira, que eu posso dar. Mas para isso você precisa viver cada vez mais o interesse dele, o projeto dele, desistindo e assumindo desvantagens nesse mundo. Dizendo, olha, Eduardo, esse sonho que tu tinha, infelizmente, não vai se realizar. Vai sair da agenda, porque tem outros interesses de Cristo envolvidos aqui hoje. Eduardo, essa vontade que tu tinha, e meus irmãos, todos nós somos teimosos em algum nível. Tá? E às vezes a gente põe uma coisa na cabeça e a gente não quer tirar mais. E a gente sabe como a gente se arrepende de muitas teimosias nossas. Né? E eu estou falando por experiência própria. Né? Eu sou um cara extremamente teimoso. E isso, irmãos, é fruto de orgulho. Isso é fruto de egoísmo. É fruto de muita prisão na minha própria vontade. E Jesus está nos chamando para a gente entender que essa teimosia, essa correria atrás do nosso próprio interesse, vai ser prejuízo depois. Pode ser um prazer passageiro agora, mas vai ser prejuízo depois. Então a gente precisa muito colocar na balança e avaliar a nossa vida como está. Né? Se a gente confiar nele, no projeto dele, é certo que a gente não vai se arrepender. Interessante como ele fala em Jeremias, como Deus fala em Jeremias 29, texto bem conhecido também a partir do 11, o seguinte: porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. E vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo coração. Então, irmãos, se a gente entender, ouvir a agenda de Jesus e viver ela, é certo, nós vamos prosperar, nós vamos prosperar, nós vamos prosperar. Ah, mas eu queria prosperar naquela área específica. Bom, tu precisa confiar que nas áreas que Jesus quer que você prospere, é assim que a vida verdadeira vai vir. Não dá para eu querer dizer para Jesus como que Ele me faz prosperar. Ele é que sabe. Ele é que sabe. E nós somos pessoas diferentes. Então Ele lida com cada um de nós de maneira diferente. Então, às vezes eu posso dizer, Jesus, não tenho tempo para me envolver com os teus interesses, porque eu estou me envolvendo com os interesses da minha família. E, irmãos, isso parece inteligente, mas não é. Porque quando eu me envolvo com os interesses, com a agenda de Jesus, a consequência vai ser que a minha família vai viver de maneira mais saudável possível. Porque a gente precisa lembrar que na Bíblia, Efésios 5, diz que está nos planos de Jesus que o marido ame a esposa a ponto de dar a própria vida por ela. Que a esposa respeite o marido em alto nível. Que os filhos obedeçam os pais. E que a coisa funcione da melhor forma possível. Está nos interesses de Cristo. Mas como que eu atinjo esse propósito, esse projeto, se eu estiver abrindo mão das minhas agendas para a agenda de Cristo? O que eu acho que eu tenho que fazer para a minha família, eu preciso perguntar a Jesus, isso é uma agenda boa para a minha família mesmo ou não? Então eu preciso desistir das minhas ideias, do que eu acho que tem que ser feito, e começar a perguntar mais, Jesus, o que nós devemos fazer? O que eu preciso fazer? Qual que é a tua agenda para mim hoje? Qual que é o teu plano? Como que eu me envolvo? Quanto que eu oro? Quanto que eu jejuo? Quanto que eu leio a tua palavra? Quanto que eu me envolvo com a igreja da qual eu sou membro? Que nível? Que ministérios? Como? Ao invés de dizer, não, eu não vou poder, porque meus projetos estão para outro lado.
tenho interesses meus e da minha família. Mas já perguntou para Jesus se esses interesses são dele também? É dessa forma que ele quer atuar na tua vida e na tua família? Então nós precisamos, irmãos, nos alinhar com a mente de Jesus mais do que com a nossa própria, com o que a gente acha que é bom para nós. Então essa é a direção desse capítulo todo, que nós desistamos de nossas vontades para ouvir mais o Senhor e nos dedicarmos mais à vontade dEle, mais à vontade dEle. Interessante, voltando lá para 1 João, o apóstolo escreveu algo que resume muito bem os interesses de Cristo. Porque, irmãos, não é verdade o que às vezes a gente pensa de dizer assim, não, olha só, Deus nos deu liberdade para a gente escolher o que a gente faz. Então eu escolho, eu tomo as minhas decisões. Desde que eu não fira os mandamentos da Bíblia, então eu posso tomar minhas decisões. Desde que eu não peque, eu posso tomar minhas decisões. Só que, irmãos, qual que é o mandamento principal da Bíblia? É que eu ame a Deus e que eu submeta a minha agenda a Ele. Então como é que a pessoa pode dizer, não, eu crio a minha agenda desde que eu não firo os mandamentos e tal? Bom, o principal mandamento é que tu não cria a tua agenda. É que tu submeta tudo que tu tem a Jesus. Que tu ouça Ele nos teus projetos. Entenderam, irmãos, como é uma dependência total de Jesus, não é parcial. Então preciso usar minha liberdade, como Paulo disse, para ser escravo de Cristo. Escravo voluntário de Cristo. Que Ele diz o que eu faço e eu faço. Só isso. Mais nada, né? Então, em João, em 1 João, o apóstolo resume o que são os mandamentos, dizendo que tem um mandamento só. Ele dizendo assim, ó, esse é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e Ele neles. Do seguinte modo, sabemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então ele diz, bom, querem um resumo? O mandamento é, creia em Jesus e amem uns aos outros. Esse é o mandamento. Tá, mas o que é crer mesmo? Crer é amar e obedecer. É uma decisão de ser um filho que ama e obedece o pai, que submete ao pai diariamente. Submete aos planos, submete à vida, submete todas as coisas. Então, crer é isso, é decidir amar e obedecer a Jesus como pai. E se você não tinha ouvido isso ainda, quero falar que a pessoa que crê, no momento que ela toma essa decisão, ela vive um milagre, que a Bíblia chama de salvação, que é vida eterna no céu e vida com poder para ser plena aqui na terra. Você recebe o poder de Deus, que é o Espírito Santo que passa a habitar na sua vida, para que você tenha então o poder de viver plenamente aqui na terra. A eternidade fica garantida e a Bíblia chama isso de um novo nascimento. Agora, tem um segundo passo que a Bíblia também propõe. Que você, além de crer, você seja batizado nas águas. Porque o batismo do Espírito é o primeiro passo, é a conversão. E o segundo passo é você ser batizado nas águas, como ato simbólico, público, de que agora você é um seguidor de Cristo, de que agora você se submete totalmente a Cristo. Eu queria que você pensasse sobre isso. Quem sabe hoje é o dia em que você vai tomar essa decisão. E vai nascer de novo. Vai tomar uma decisão de ser um seguidor de Cristo, de amar e se relacionar com Ele. E você vai estar em setembro junto com os outros irmãos aqui também, sendo batizado, para que você possa viver o projeto de Jesus de maneira completa, tudo que Ele tem para ti. Mas, irmãos, para nós que já somos salvos, quero deixar mais uma verdade para nós. A alegria verdadeira, ela cresce junto com o crescimento da minha consciência e da minha prática da cidadania celestial. Então, quanto mais eu entender que eu não sou desse mundo, vai ficando mais fácil de que aquelas vontades que eu tenho com o mundo, como a gente leu, como o João escreveu, vai ser mais fácil eu dizer não. Você diz assim, cara, essa é vantagem aqui desse mundo, não me interessa, porque eu sou cidadão do céu. E agora estou exercendo a minha cidadania celestial, não mais de porto-alegrense,
nem como de rio-grandense, nem de brasileiro. Estou exercendo minha cidadania celestial. Esse é o número 1. O resto vai ser só consequência disso. O resto vai ser só consequência. Então, meu irmão, Filipenses 2, 8 em diante, vai falar algo sobre Jesus importante. Falamos muito sobre esvaziamento de Jesus, né, naquele capítulo. Mas olha só o que diz a partir do versículo 8. A gente já leu o 8, mas o 9 em diante. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o texto disse que por causa disso, por causa da humilhação, do esvaziamento, da entrega para participar dos interesses do Pai, ele recebeu então uma recompensa gigante. Irmãos, isso não está aqui por acaso. Está dizendo que se nós decidirmos esvaziarmos a nós mesmos, tem recompensa, tem graça de Deus no reino de Deus para nós. Então, irmãos, é isso que nós estamos perseguindo, a graça invisível que vem sobre aqueles que se esvaziam, aqueles que desistem de vantagens aqui nesse mundo para viver a agenda de Jesus. Quero ir lá para o capítulo 3 e ler contigo a partir do 19 uma coisa. Diz o texto assim: o destino deles, de algumas pessoas, é a perdição. O seu Deus é o estômago. O que significa dizer que o Deus da pessoa é a barriga? São as suas próprias vontades, são os próprios interesses. Então o Deus deles é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. E agora vem a parte que deve caber a nós. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, irmãos, ele está dizendo, nós estamos aqui não como esses que seguem as coisas terrenas. Nós estamos com aqueles que praticam a cidadania celestial. Estamos nos dedicando às coisas do céu, às coisas invisíveis. A sequência do texto é o 4:1, que diz: portanto, meus irmãos, a quem amo, de quem tenho saudade, vocês são minha alegria, minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. E interessante que Paulo falou, no mesmo capítulo 3, que ele queria algumas coisas. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. E interessante, irmãos, que Paulo não estava tendo uma vida fácil, falando sobre terra, sobre mundo terreno. Ele estava preso em um monte de sofrimentos, mas olha o que ele escreveu para os Filipenses, capítulo 2, 17. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Paulo está dizendo, mesmo que eu esteja sendo esmagado, eu estou alegre, porque a alegria cresce à medida que eu prospero no mundo espiritual. Aqui na terra as coisas não estão prosperando, eu estou preso, eu estou mal aqui nessa terra, mas é só material, meus irmãos. Eu estou alegre, eu estou crescendo, e eu estou vendo que isso também está impactando a vida de vocês. Então o sacrifício pessoal, irmãos, pelos interesses de Cristo, é um privilégio que vai gerar alegria no nosso coração que nada mais vai gerar. Nada mais vai gerar. Então nós precisamos sair daqui decididos a nos envolvermos mais com a agenda de Jesus, com os interesses dele. Capítulo 1, versículo 28. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição.
mas para vocês de salvação, isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado, atenção agora, o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Irmãos, ele está dizendo aqui que é um privilégio sofrer por Cristo. É um privilégio ter desvantagens nesse mundo por se envolver no projeto de Jesus. E essa é uma notícia para nós, irmãos, que nós precisamos abraçar. Nós nos envolvendo com o projeto de Jesus, nós vamos ter desvantagens aqui nesse mundo. Começa por não ser bem visto pelas pessoas, segue por talvez ter menos recurso financeiro. Quando nós quisermos crescer espiritualmente, irmãos, vão ter vantagens, desvantagens nesse mundo. Nós precisamos decidir se nós queremos as vantagens espirituais ou as vantagens aqui desse mundo. O que minha carne deseja, o que meus olhos desejam, o reconhecimento, os aplausos. Então é um desafio para nós, irmãos. Filipenses 2,13 diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Irmãos, como que vai ser possível isso para nós? Viver esse desapego, viver essa clareza e essa cidadania celestial, andando perto dele. A gente tem falado que a oração, o jejum, a conexão com Jesus vai nos dar clareza, vai nos dar visão do que nos espera, visão do que fazer, entendimento de quanto isso é melhor, mas a proximidade de Jesus é que nos ajuda, nos transforma nos pensamentos, nos transforma nas atitudes, nos faz aproveitar mais o tempo, a energia, a vida aqui na terra. Mas essa conexão é necessária. E esse é o primeiro sacrifício a ser feito. Entender que eu preciso deixar outras agendas para me conectar com o Senhor. A oração individual é o mais importante, todo o resto pode esperar. Todo mundo pode esperar. Eu preciso dos interesses de Jesus para mim hoje, da agenda de Jesus para mim hoje. O envolvimento com os interesses de Jesus melhora nossas vidas e nos faz luz também para outras pessoas, para essa geração. No meio do texto, Paulo escreveu, versículo 14 e 15, Filipenses 2, 14 e 15, é o seguinte: façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Então, meus irmãos, nós somos chamados também para brilhar, para ser luz através dessa conexão no projeto de Jesus. Então, os principais interesses de Jesus são esses: salvação e desenvolvimento da salvação. O relacionamento com Ele e a santificação. Eu me tornar cada vez mais semelhante a Cristo, mais separado para o projeto dele. Esse é o interesse de Cristo. Esses são os interesses de Cristo. E aí, meu irmão, eu quero te encorajar a você lembrar de duas perguntas, todos os dias. Já falei isso outras vezes, mas é importante repetir. Qual é a decisão mais importante que uma pessoa pode tomar na vida? Segundo a Bíblia, é ser crente. É tomar a decisão de crer em Jesus e ser salvo. Porque daí passa a ter vida eterna, passa a ser filho de Deus, passa a ter o Espírito Santo habitando em si. É a decisão mais importante. Tá, mas agora que eu sou salvo, qual é a decisão mais importante que eu posso tomar? É desenvolver a sua salvação. Como Paulo disse, é você avançar na santificação, na separação para Cristo. E se a gente for pensar nas outras pessoas, qual é a coisa mais importante que eu posso fazer por amor a alguém? Ajudar essa pessoa a ser salva. Tá, mas e para outra pessoa que já é salva, qual é a coisa mais importante que eu posso fazer por amor a essa pessoa? Encorajar, ajudar ela a desenvolver a sua salvação, a santificação, a se separar para Cristo, a viver os interesses de Cristo, mesmo que tenha muita desvantagem nesse mundo, e vai ter. E por fim, irmãos, quero ler um texto que está lá no capítulo 1, versículo 9 em diante, que diz assim: essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e toda percepção,
para discernirem, para entenderem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então ele está dizendo, eu quero muito que cresça em vocês o amor, e que cresça então o entendimento, o discernimento, a visão espiritual, para que vocês possam viver mais do que Deus tem para vocês. Mas ele lembrou, meus irmãos, durante toda essa carta, das desvantagens que eles teriam nesse mundo, que ele já estava vivendo, mas que eles também viviam em algum nível, mas encorajando eles a manterem o interesse nas coisas de Jesus, a crescerem no interesse das coisas de Deus, nos interesses de Cristo para as suas vidas. Então hoje, irmãos, o dia de ceia é o dia da gente se perguntar como eu tenho colocado os meus interesses. Meus interesses estão em Cristo mesmo? Em que nível Ele está? E o que o Senhor quer falar comigo hoje sobre os planos e a agenda dele para mim? Talvez alguma coisa Ele já tenha falado. E eu tenho dado desculpas dizendo não tenho tempo, tenho outros interesses, tenho que procurar outras coisas, tenho que procurar vantagens nesse mundo. E você então vai dizer para Jesus hoje, Senhor, eu não vou mais dar desculpas e vou fazer aquilo que tu tem me chamado para fazer. Vou me ocupar com a cidadania celestial, como tu está me chamando para me ocupar. E então, meu irmão, é tempo de você ouvir Jesus agora um pouco sobre isso. Então eu quero te convidar a ficar em pé. E nós temos aqui um tempo de oração. Vou chamar os pastores aqui do colegiado, pastor Mário, pastor Rudá, vou chamar também a Lilian, a Tati, a Fátima, a Bruna, para nós termos um tempo de oração, irmãos, para nós podermos ouvir o Senhor, que o Senhor fale conosco individualmente e como igreja. Nós fazemos a ceia do Senhor uma vez por mês. A Bíblia nos recomenda, Jesus recomendou naquela primeira ceia que nós fizéssemos isso. E para essa ceia são convidadas algumas pessoas, não todas as pessoas, algumas pessoas. As pessoas que já fizeram um movimento público de confissão de fé, através de uma decisão de crer, de andar com Cristo e uma decisão de serem batizados nas águas. Então, esses que já decidiram crer, já decidiram ser batizados, essas pessoas vêm aqui para dizer, eu continuo firme com a minha decisão por andar com Cristo, por viver os interesses dele, por andar com o Senhor. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque eu queria perguntar se alguém aqui hoje ainda não tinha tomado decisão de crer, de ser batizado nas águas, e você quer tomar essa decisão hoje. Eu quero orar contigo para que você possa viver esse novo nascimento ainda hoje e você já possa participar dessa ceia. Mas você precisa tomar essa decisão dupla, de ser batizado espiritualmente e também de ser batizado nas águas. Então eu queria saber se alguém quer tomar essa decisão hoje. Se você entendeu que hoje é o seu dia, eu queria te convidar você a vir aqui na frente, e aqueles que vierem aqui vão ser os primeiros a participarem dessa ceia hoje. Tem alguém que entendeu hoje esse plano, esse propósito de Jesus e está decidindo crer, ser batizado? Alguém? Amém. Bem-vinda. Bem-vindo. Quem mais? Então eu vou fazer uma oração, tá? Eu vou ajudar. Se você entendeu que é o teu dia hoje, você teve dificuldade de vir aqui na frente, quero te convidar a você fazer essa oração aí do teu lugar. Uma oração com essas palavras que eu vou dizer aqui, tá bom? Uma oração para Jesus. Que você fala com a sua boca, mas fala mesmo. Precisa ser falada para que o mundo espiritual ouça. Então você diz assim: Senhor Jesus, eu me arrependo de ter andado longe pelos meus próprios interesses, mas hoje eu entendi que preciso de Ti.
preciso desistir da minha vontade para ser salvo por Ti. E nessa noite, eu quero Te receber. Eu Te recebo como meu único Senhor e o Salvador da minha vida. Toma a minha vida nas Tuas mãos e faz de mim o que Tu sempre sonhou. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Seu trono. Irmãos, a gente faz uma questão de ter uns pães inteiros aqui na frente e ir cortando e ir moendo, para que a gente lembre que Ele foi moído pelos nossos pecados. Quanta entrega, quanto sacrifício por nossa causa. E o sofrimento maior nem foi físico, foi espiritual. O homem que mais sofreu, porque queria muito pagar um preço para todo esse movimento espiritual que a gente pode viver. Então agora é o tempo de nós agradecermos a Ele. Mas a gente vai agradecer dizendo: Senhor, eu também quero pagar o preço, eu também quero me sacrificar por Ti, eu também quero fazer por Ti um sacrifício nessa terra. Então a gente vai participar agora comendo pão, agradecendo ao Senhor pelo que Ele fez por nós, mas dizendo: Senhor, eu também vou fazer por Ti, eu também vou atrás dos Teus interesses e vou pagar o preço que tiver que pagar. Então, tempo agora de você agradecer e te comprometer com o Senhor comendo o pão. Naquele dia Ele disse que o cálice ia lembrar do sangue e que todo esse sacrifício era para um novo relacionamento, uma nova aliança acontecer. Então agora eu queria te convidar a beber esse cálice, lembrando que tudo que Jesus mais quer é aliança, é relacionamento contigo. E você vai sair daqui determinado a ter um relacionamento mais profundo com Ele, para fazer valer o sacrifício, o sangue derramado na cruz. Você vai sair daqui determinado a deixar as distrações, as ansiedades, as correrias de lado para depois, para outra hora, porque você tem uma prioridade: o relacionamento que Ele comprou com o sangue. Então você beba o cálice agora, dizendo isso para o Senhor, que o relacionamento com Ele vai estar no topo das tuas prioridades.